Olá, chegamos aqui na última parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Se você vem acompanhando, Mateus capítulo 5, início do Sermão do Monte, capítulo 6 e capítulo 7. Se você não assistiu, busque lá Mateus 5, que temos a primeira sessão, as bem-aventuranças, né? Que fala bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. Depois uma segunda sessão, Jesus e a lei, a interpretação correta, né, da lei. E depois no capítulo 6, como, né, se deve orar, como se deve dar esmolas, como se deve jejuar. E aqui nós chegamos no capítulo 7, ainda algumas coisas importantes aqui sobre o julgamento, né? Vamos lá então, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está nos falando aqui sobre um julgamento da hipocrisia, né? O julgamento da maldade, de ficar condenando, fazendo um papel de juiz na vida dos outros. Nós vamos ver aqui no decorrer do texto que não é uma questão de reflexão, de cuidado, de como proceder em cada situação. Não é esse julgamento, mas é do julgamento do irmão, né? De condenar, né? De ficar observando a vida do outro. Daí ele fala, verso 3, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu olho? Ou seja, uma linguagem mais simples. Por que você não vê o cisco, né? Você fica vendo o cisco no olho do seu irmão e a tábua que está no seu olho, né? Ou seja, procura olhar mais para si, em vez de ficar olhando à sua volta, né? Em vez de ficar buscando defeitos nas pessoas, olha para a tábua que está na sua frente. Então é nesse sentido, né, que Jesus está aqui nos ensinando sobre esse julgamento, né, dessa maldade, de ficar vendo a coisa ruim nos outros, né? Aí ele vai falar aqui sobre a necessidade de orar. Veja o versículo 7, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Aqui mais uma vez o tema oração, falando que a oração tem que ter persistência, constância, perseverança. Os que permanecem batendo vão receber, os que permanecem buscando vão encontrar, né? Olha que bonito o verso 9. Qual dentre vós é o homem que porventura o filho pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Uma vez eu vi uma pregação sobre esse texto, achei interessante, marcou para mim, que às vezes a gente pede para Deus, Deus, eu quero uma Ferrari. Mas para que você quer uma Ferrari? Será que não é para a sua vaidade, para o seu orgulho? Então, no caso da vaidade, você está pedindo o quê? Você está pedindo uma pedra, né? Não é pão. Ele não vai te dar, né? Ele não vai te dar uma pedra, né? Ele não vai te dar uma cobra. Ele vai te dar um peixe. Então, aqui não é a ideia de que tudo que você pedir você vai ganhar, mas você vai receber aquilo que o Pai entende que é bom para você. Vocês que têm filhos aí, sabem o que eu estou dizendo. Quando um filho pede algo, de repente você acha que aquele não é o momento. Por exemplo, às vezes um filho com, sei lá, uma idade muito tenra. Pai, eu quero um celular com WhatsApp. Talvez você fale ao filho, não é a hora. Você não tem idade ainda para ter uma rede social. Ou seja, você não está dando pedra, você está dando pão. Esse é o verdadeiro entendimento do texto, que a gente deve pedir. E Ele vai nos dar coisas boas, né? Porque o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então é bonita essa interpretação, né, do texto. Aí a gente chega aqui às duas portas, né?
entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Aqui é muito bonito esse texto, também eu gosto, que é muito didático. Imagine que tem duas portas, uma porta estreita, uma porta pequena e uma porta larga. E Jesus diz para nós que nós temos que entrar pela porta estreita. Essa é a porta certa, né? Ele fala, não entrem pela porta larga, entrem pela porta estreita. Sobre isso aqui o C.S. Lewis disse, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a religião da porta estreita. É pagar o preço em seguir a Jesus. A porta estreita significa que o caminho é difícil, que ele começa estreito e continua estreito. Essa ideia de a gente falar para as pessoas, vem a Jesus e tua vida vai ser muito boa, você vai prosperar, você vai ter carro zero, casa nova, e vai ser muito fácil, não é o verdadeiro evangelho. Ele pode até dar bens, pode, mas não é o que nos estimula a segui-lo e a viver com Cristo, porque exatamente o que nós estaríamos falando aqui sobre onde está o seu tesouro. É bens materiais? Isso é passageiro, isso os ladrões roubam, isso a ferrugem corrói. Então, o que nós temos que entender que, como diz o capítulo 7 aqui, que nós temos que entrar na porta estreita, né? A porta estreita, porque é essa porta que conduz à vida eterna. Aí ele vai falar sobre os falsos profetas, né? Verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figa dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, né? Por isso que Jesus aqui, quando ele está falando do julgamento, não é que você não deve viver uma vida de reflexão e observando, porque vai ter os lobos no caminho, vai ter os lobos em peles de ovelha, disfarçados em ovelha. Jesus falou, pelo fruto vos conhecereis, né? Não tem como uma árvore boa dar fruto mau. Observe o fruto da pessoa, observe quais são seus frutos, né? Olha o que ele diz no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Talvez muitos hoje se dizem ovelhas, mas será que são? Muitos falam Senhor, Senhor, professam o nome de Jesus, mas será que são verdadeiros discípulos? Talvez são lobos. Então é nesse sentido do julgamento, a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, temos que tirar, né, a tábua, a trave dos nossos olhos, tudo isso é muito verdade, mas sempre andar com um cuidado, vendo onde pisa, com o tipo de pessoa que se aproxima de você. Essa é uma cautela dos lobos infiltrados nas ovelhas. Ele deixou isso para nós aqui, dos falsos profetas. E aqui por último, né, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpetos contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Aqui Jesus está terminando, né, o sermão da montanha. E ele termina falando sobre dois alicerces, né, duas casas, dois construtores. Naquela casa veio chuva, veio vento, veio rios, mas uma casa ficou em pé e uma casa caiu. Por quê? Porque um construtor construiu a sua casa na rocha e o outro construtor construiu a casa na areia. Ou seja, quem é o construtor? Somos nós. Quem é a casa? É a nossa vida.
e o que nós fazemos com as palavras de Jesus, né? E o alicerce, né, é aonde nós construímos, né? Qual o lugar que nós construímos? Então, temos que entender que Jesus falou tantas coisas, né? No capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Nós somos o construtor. O que nós vamos fazer com aquelas palavras de Jesus? Se nós absorvemos essas palavras, estamos tendo a garantia da rocha. Que podem vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir os rios, e nossa casa, que é a nossa vida, não vai ser derrubada. Ou seja, Jesus está terminando o sermão dizendo assim: o que vocês vão fazer com aquilo que eu lhes ensinei? De nada adianta vocês terem ouvido esse sermão e não colocarem em prática as minhas palavras, né? Se você ver aí o final, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, né? Ou seja, qual é a nossa reação diante das palavras de Jesus? O verso 29, porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, as palavras dele têm autoridade para nos fazer uma casa sobre a rocha. Vamos colocar em prática essas palavras. Vamos não só ser ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Essa é a mensagem final do Sermão da Montanha, capítulo 7. Eu encerro perguntando: de que forma você pode aplicar essa mensagem à sua vida? Pensa nisso. Que Deus te abençoe.